Welcome back. Espero que não tenha sido muita informação esse primeiro bloco. A gente vai ver mais alguns exemplos sobre esses artigos definidos e indefinidos, retomando aí para ficar mais claro, tá? Nessa segunda parte, eu coloquei como nós acabamos com o artigo definido. Eu disse que tem mais algumas regrinhas para a gente ver, mas antes de se atentar a elas, eu trouxe mais alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Então, o primeiro exemplo, I have a cat, the cat is black. Novamente, nós temos os dois artigos juntos, né, na sentença, em que o primeiro nós usamos o artigo indefinido, porque nós não sabemos qual é o gato que nós estamos falando, né? Eu tenho um gato, pode ser qualquer gato. E, novamente, na segunda parte da oração, the cat is black, o gato é preto. Então, usamos o artigo indefinido para introduzir o assunto e o artigo definido the, porque nós já sabemos qual é o gato que nós estamos falando. Acabei perdendo a minha canetinha, mas logo eu acho para ajudar vocês nas referências. Achei. Vamos lá. Voltando para o segundo exemplo. There is a book in my backpack. The book is very heavy. Ajudando um pouquinho na tradução. Eu tenho, né, há um livro na minha mochila. Novamente o uso do artigo indefinido, porque pode ser qualquer livro. Então, vou sublinhar aqui o artigo indefinido. Novamente, eu usei o a e não an, porque eu tenho a palavra book, que começa com uma consoante e também tem som de consoante. Então, there is a book in my backpack. The book is very heavy. O livro é muito pesado. Novamente, aqui o uso do artigo definido e não definido, porque ele está fazendo referência ao assunto anterior. Então, nós já sabemos qual é o livro que estamos falando e ele é muito pesado. Próximo exemplo, aqui. Do you know where I left the car keys? Coloquei vou sempre colocar entre parênteses, acho que vai facilitar para nós a explicação da frase, né? Então, você sabe onde eu deixei as chaves do carro? A explicação que eu dei foi: the listener knows which specific car keys you were talking about. Então, o ouvinte, ele sabe quais são as chaves, porque ele conhece o seu carro. Por isso, o uso não faria sentido a gente usar um artigo indefinido, porque nós sabemos que é a chave do meu carro que nós estamos falando. Por isso, novamente, aí o uso do artigo definido the e não do indefinido. Próximo exemplo aqui. Do you own a car? Is the car blue? You assume they do have a car after asking about it first sentence. Então, aqui, novamente, o uso do indefinido, né, como introdução, porque nós não sabemos de que carro nós estamos falando. Is the car blue? Porque também a gente assume que a pessoa já está fazendo uma referência do que foi falado do carro anteriormente. E como um último exemplo, nobody lives on the moon. The moon is known to everyone. Essa é a explicação que eu dei. Um outro uso do artigo definido, nós vamos fazer uso com ele de conhecimentos que são gerais. Então, por exemplo, ninguém mora na Lua. Aqui é definido porque nós já sabemos que a Lua ele é um substantivo que é de comum para todo mundo, né? Por isso, o uso do artigo definido novamente. Acredito que esses exemplos tenham facilitado um pouco mais nesse jogo, né? Mas a questão é muito simples. Indefinido, ele sempre traduz algo não específico, mais generalizado, com essa conotação de introdução sobre um assunto, e o definido sempre com essa característica específica do que eu sei, do que o ouvinte sabe, né? Então, sempre dessa parte específica e fazendo referência ao que já foi dito anteriormente. Na apostila de vocês, vamos passar aqui para a câmera documento para ficar um pouquinho mais claro. Nós temos a parte aqui que eu acredito que vocês podem recorrer também, acho que fica mais fácil, em casa, quem quiser fazer o uso do material,
eles começam aqui na parte de gramática, definite and indefinite articles, né? Então, usa-se the antes de mares, rios, montanhas. Novamente, aqui eu estou colocando, antes de a gente acabar o primeiro bloco, as tais das exceções que a gente pode usar também o artigo definido, além de ser algo mais específico. Então, a gente vai começar aqui com esse primeiro, que nós vamos usar antes de mares, rios e montanhas. Então, the Caspian, the Thames, né? Então, antes de nome de rio, nome de mar, a gente também faz uso do artigo definido. Ou um sobrenome no plural, the Obamas, the Carters, podia ser the Beatles, também fazemos o uso do the. Habitantes de um país, né? Então, quando mencionamos alguma nacionalidade, the Russian, the Mexican, the Brazilians, também fazemos o uso do artigo definido. Aí que também eu achei interessante colocar para vocês quando nós não usamos o artigo definido, porque é aquela velha mania de que a gente coloca em todo lugar e não é bem assim que funciona, né? Então, antes de nomes de pessoas, nós não vamos usar. Por exemplo, vou colocar o meu nome. Eu não posso começar uma frase the Taluama is a teacher. Esse aqui é errado, incorrect. Por quê? Taluama já é generalizado, né? Nós não precisamos especificar qual que é a Taluama, tá certo? Então, nesse caso, antes de nome, nós não precisamos usar o artigo. No português, geralmente a gente fala, o Pedro é um professor, né? No inglês, nós não especificamos com o artigo quando se refere a uma pessoa no começo da frase, tá? Quando não usamos também nomes de países, exceto no plural ou composto, né? Então, não preciso falar the Brazil. Novamente, vou colocar mais um exemplo aqui para ficar mais fácil. The Brazil is a big country. Então, nós eliminamos o artigo antes de algum país, porque nós já sabemos especificamente qual é o país que nós estamos falando. Então, Brazil is a big country. Olha novamente o artigo indefinido aqui. É um país muito grande, né? Então, nós não precisamos usar essa palavrinha. Eu reforço porque é um vício que a gente tem, né, do português de colocar o artigo e no inglês não acontece. A não ser que seja no plural, novamente voltando aqui, the United States. Como tem um plural, eu posso usar o artigo aqui, the Philippines, the United Kingdom. Aí, então, quando for no plural o país, usamos o artigo. Quando não for, nós eliminamos nome de pessoas e nome de países. Ou substantivos usados em sentido genérico, né? Money, time, patience, juice. Tudo que for muito geral, nós não precisamos especificar com um artigo. Podemos usar um exemplo aqui. Por exemplo, patience. Vamos pegar patience. Patience is a good quality. Então, o que eu quis dizer foi que a paciência ela é uma boa qualidade, né? Eu não posso colocar o the aqui, novamente. The patience is a good quality. Não. A palavra patience, ela já é generalizada, a gente não precisa especificar, lembrando bem que o the, ele é uma coisa específica. Então, a gente corta ele porque a gente pressupõe que patience é uma qualidade, uma palavra conhecida por todos, de um sentido geral. Então, não cabe aqui o uso do artigo definido,
tá? Mesma coisa para os outros exemplos aqui, como money, juice, time, entre outros que de repente em alguns exemplos que nós tivermos aí nos exercícios, eu vou estar mencionando para vocês, fazendo referência com relação a essas regrinhas, tá? No próximo bloco, nós vamos entrar... Bom, para fechar essa parte de artigo definido e indefinido, eu, nos exercícios, vou novamente fazer referência, né, para contribuir um pouco com essa explicação que eu acabei de dar do uso de um e outro, né? Então, acredito que no segundo bloco vai ficar um pouquinho mais claro com os outros exemplos de acordo com os exercícios para vocês. Na segunda parte, quando voltarmos aí da nossa aguinha, nós vamos tratar de 2 outros importantes tópicos, né, da gramática no inglês, que são os pronomes, né? Então, vamos dar introdução aos pronomes enquanto sujeito, né, os personal pronouns, subject pronouns, e os object pronouns, né, que são os pronomes enquanto objeto. Essa primeira parte, eu espero que tenha ficado claro, né, do uso dos artigos, pensando que é bem simples, né? O a e o an, enquanto artigo definido, é sempre bom ter essa referência como algo generalizado, não específico, né? Introdutório de um assunto. Pensar somente naquela regrinha de quando eu uso o a e quando eu uso o an, pensando no substantivo que vem em seguida, se ele tem um som de consoante ou se ele tem um som de vogal, né? E pensar no artigo definido enquanto algo específico, como quem determina, de que sabe do que está falando, né? Geralmente eu sempre fazendo referência ao que foi dito anteriormente. No livro, voltando aqui para a câmera, tem essa explicação na primeira parte que eu mostrei para vocês, do artigo indefinido, né, com os exemplos que a gente fez no papel, e na segunda parte, do artigo indefinido, que foi o que a gente disse também. Aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, que eu coloquei no slide, an, a gente usa no singular e não no plural, e as regrinhas aqui que já foram ditas nos slides e nos exemplos também. Então, quem tiver dúvida, é um outro material que vocês podem ter em mãos, mas o assunto é bem simples mesmo. Nos exercícios a gente vê mais alguns exemplos, voltando para cá, a gente vê mais alguns exemplos desses artigos e do emprego deles na frase, tá? Vamos tomar uma aguinha, retomamos no próximo bloco com um novo assunto já introduzido aí dos pronomes também.